A janela de transferências no Brasil para jogadores que atuam no exterior já fechou. Também há uma crise enorme para vários dos times do futebol nacional. Foi pensando nisso que eu decidi criar uma lista de atletas que estão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro e que ainda podem mudar de clube. São 42 jogadores do goleiro ao ponto esquerda e é sobre isso que o vídeo de hoje do canal do Nicola vai tratar. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar a passar para você todos os nomes dessa lista grande de atletas que eu levantei, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que eu uso para me manter super bem informado sobre as coisas do futebol. Por lá você escolhe o time do coração e passa a receber notificações de tudo o que acontece de maneira relevante para o seu time. Tem também uma aba de transferências bastante bacana. Por lá você sabe quem está se transferindo no Brasil e no exterior. Isso sem falar na ferramenta de vídeos, que mostra para você gols de todo o planeta. Vou deixar na descrição o link do aplicativo, é só você baixar, porque o OneFootball é absolutamente de graça. Bom, vou começar a te passar a relação, mas antes quero lembrar que qualquer jogador que atua na primeira divisão do Campeonato Brasileiro só pode mudar de clube se tiver feito no máximo 6 jogos. Então, do goleiro ao ponta esquerda, nessa lista que eu vou te passar agora, todos os atletas ainda não fizeram o 7º jogo, que seria impeditivo em relação a uma transferência. Vou começar do goleiro e vou avançando conforme as posições. O gol talvez seja a posição com mais atletas talentosos. Eu gostaria de ter todos esses no meu time. Por exemplo, no Palmeiras, Fernando Praz e Jailson nem estrearam no Campeonato Brasileiro. O João Ricardo, que passou várias temporadas jogando muito bem pelo América, se mudou para a Chapecoense e acabou se contundindo. Ainda nem estreou no Campeonato Nacional. Mesma situação do goleiro Jean no São Paulo. Ele virou reserva do Thiago Volpi e ainda não jogou. Mas os dois principais nomes vêm agora. Danilo Fernandes, do Internacional, que é reserva de Marcelo Lomba, tem só 2 partidas no Campeonato Brasileiro e, para mim, o grande nome, Vanderlei, ídolo do torcedor santista, tem 6 partidas disputadas. Ele passou a não jogar por opção do Jorge Sampaoli, que escolheu Everson, contratado a partir de um pedido dele, junto ao Ceará. O Vanderlei não fez o 7º jogo justamente para que tenha a possibilidade de se mudar para outro clube. Então você, dirigente de um clube que precisa de goleiro, dá uma ligada lá no Santos, certamente pode haver negócio. O grande ponto é o salário do Vanderlei na casa dos R$300 mil por mês. Na lateral direita, 3 jogadores de bastante nome, acostumados a jogar em times grandes do futebol brasileiro e até do exterior. O Bruno Pérez, contratado por empréstimo no ano passado pelo São Paulo, está completamente à disposição do mercado. Ainda nem estreou no Campeonato Nacional. O grande ponto é o custo dele, R$450 mil por mês de salário e mais 150 mil de empréstimo junto à Roma. É bem verdade que o tricolor, para se livrar do Bruno Pérez, até topa dar uma ajudinha nessa negociação. O segundo lateral dessa lista é o Edilson, que pertence ao Cruzeiro e ganha R$500 mil por mês. Ele está fora dos planos da diretoria para a próxima temporada e não seria muito difícil tirá-lo de lá nesse momento. São só 4 jogos no Campeonato Brasileiro, ou seja, ele ainda teria mais 2 para disputar antes de ficar em condição complicada para se transferir. O terceiro nome da lista é Jonathan, do Atlético Paranaense. Ele foi recentemente especulado pelo São Paulo, mas o Furacão não quis fazer negócio. Ainda assim, tem só 5 jogos no Campeonato Nacional, ou seja, está liberado para mudar de clube. Na zaga, a lista é bem mais longa, e aí eu vou precisar da ajuda da minha cola para não esquecer de ninguém. Rodolfo, zagueiro do Flamengo, tem só 1 partida. O Maidana, zagueiro do Atlético Mineiro, fez 2 jogos. Luiz Felipe, do Santos, 3 partidas, assim como o Robson Bambu, do Atlético Paranaense. No Palmeiras, o Edu Dracena tem 4 jogos no Campeonato Brasileiro. O Erley, do Vasco, tem 5. Ele inclusive interessou ao Fortaleza nos últimos dias. E essa relação é fechada por Anderson Martins, do São Paulo, que já fez 6 partidas no Campeonato Brasileiro, incluindo a do último fim de semana. O Anderson Martins recentemente foi consultado pelo Cruzeiro, mas o valor alto do salário acabou melando a negociação. Na lateral esquerda eu consegui encontrar 5 jogadores que ainda não completaram os 7 jogos impeditivos no Campeonato Brasileiro. O Léo Pelé do São Paulo é o primeiro, com nenhum jogo disputado. Ele é reserva do Reinaldo. Já o Vitor Luiz do Palmeiras tem apenas 2 partidas no Campeonato Nacional, enquanto o Bruno Cortez do Grêmio aparece com 4 jogos. Esse é o mesmo número de partidas do Carlos Augusto,
lateral esquerdo do Corinthians, e do Carleto, que se recupera de contusão no Ceará. O Carleto é aquele mesmo que foi bola de prata 2 temporadas atrás com a camisa do Coritiba. Se seu time está precisando de volante, a notícia é boa. São 7 opções de atletas que ainda podem se mudar para outro clube no campeonato nacional. O primeiro deles, Jusilei, do São Paulo. Nenhuma partida disputada, ele inclusive já foi liberado pelo tricolor para procurar clube, nem treina mais no São Paulo. Ele voltou para o Rio de Janeiro, onde contratou um personal trainer e tem mantido a forma. O René Júnior, do Corinthians, é outro que também não jogou, está se recuperando de contusão e o Corinthians busca interessados para pegar o jogador por empréstimo, a fim de dar a oportunidade para que o René volte a jogar com mais frequência. Já o Jobson, que foi contratado pelo Santos depois do Campeonato Paulista por quase 4 milhões de reais, é outro que não estreou no Campeonato Brasileiro. Volante que chamou bastante atenção com a camisa do Red Bull, mas que não consegue, nos treinos, mostrar para o Jorge Sampaoli que pode ser útil. Eu ainda separei o Derlei, volante de 2 partidas com a camisa do Fortaleza, e o Matheus Fernandes, também com 2 jogos, volante do Palmeiras. Contratado por 13 milhões de reais junto ao Botafogo, o Matheus Fernandes ainda não conseguiu cair nas graças do técnico Felipão. Se pode estar faltando experiência para o Matheus Fernandes, os 2 últimos da lista de volantes são muito experientes. O Felipe Bastos, do Vasco, tem 5 jogos no Brasileiro. Ele pertence ao Corinthians e está emprestado ao Cruz Maltino e está fora dos planos do técnico Vanderlei Luxemburgo. Já Richelli, do Internacional, fez no último fim de semana seu 6º jogo no Campeonato Brasileiro. Ele esteve nos planos do Santos, mas se entrar em campo mais uma vez, não poderá mais se transferir e defender outro clube no Campeonato Nacional de 2019. Para a posição de meio atacante são 6 alternativas. Arauz, do Corinthians, e Brian Ruiz, do Santos, ainda nem estrearam. O curioso é que o Arauz custou 4 milhões de dólares na temporada passada ao Timão. Já o Brian Ruiz está entre os mais bem pagos do país. Ganha 650 mil reais por mês e nem jogou em 2019. Essa lista ainda tem o Johan, do Palmeiras, com 3 jogos, o Cueva, com 4 partidas, e se o Santos não conseguir vendê-lo para clubes do exterior até 31 de agosto, o Santos topará emprestar o Cueva. Ele não está nos planos do Jorge Sampaoli. O Léo Valência, do Botafogo, que era titular na temporada passada, perdeu muito espaço e também tem só 4 jogos, está à disposição do mercado. E para fechar, o Rodriguinho, contratação de peso do Cruzeiro, feita no início da temporada. Ele está se recuperando de contusão e tem só 5 jogos no Campeonato Nacional. Imaginar que o Cruzeiro pode abrir mão do Rodriguinho parece meio maluco, mas diante da necessidade de economizar dinheiro, o Cruzeiro pode até fazer negócio. Sou obrigado a admitir que as 8 opções para o ataque não empolgam tanto, mas isso também é reflexo da dificuldade dos clubes em encontrarem jogadores importantes do meio para frente. Essa lista tem, por exemplo, o Borja e o Arthur Cabral, 2 centroavantes do Palmeiras, cada um com apenas uma partida no Campeonato Brasileiro desse ano. Já o Everton Felipe, que atua como ponta, tanto na direita quanto na esquerda, não está nos planos do São Paulo e tem 2 jogos já disputados. A partir daí aparecem 3 jogadores do Internacional: William Potker, com 3 partidas, e Neilton e Trellis, ambos com 4 jogos. Nenhum deles conseguiu empolgar o torcedor colorado, nem o técnico Dair Helman. Eles seriam facilmente negociados em caso de propostas interessantes. O penúltimo nome é do Gustavo, que já foi artilheiro do Corinthians em boa parte do Campeonato Paulista. Ele tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro e está disposto a se mudar, mas para o exterior. Ele teve propostas recentemente do Bolonha e do Eintracht Frankfurt e tem feito força nos bastidores para ser negociado. Para fechar, o último nome desses 42 que eu havia prometido, Ian Sassi, atacante que joga pelos lados do campo, pertence ao Coritiba e foi emprestado desde o começo do ano ao Vasco. Ele já fez 6 jogos no Campeonato Brasileiro e não tem sido mais utilizado justamente para que outro clube da primeira divisão que tem interesse possa levá-lo, até porque o Vasco não demonstra a intenção de ficar com o jogador até dezembro. Bom, era essa a pesquisa que eu queria mostrar para você. Espero de fato que você tenha curtido e dê um like por aqui. Quem sabe, se você não avisar o dirigente do seu clube, não possa pintar algum bom negócio daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora mesmo, acione o sininho, assim você é notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e use o espaço para comentários para dizer se você gostou ou não de qual dos atletas que eu falei nessa lista de 42. A gente se vê em breve, um abraço!